Olá, vamos agora ver um exemplo com lista e a ideia desse exercício é juntar um pouco tudo que nós aprendemos nas aulas anteriores sobre alocação dinâmica e criar um exemplo realmente útil. Por exemplo, qual que é o objetivo aqui do listas? Eu quero criar uma estrutura onde eu possa dinamicamente modificar o tamanho da minha lista. Então eu quero, como no Python, eu quero pegar e fazer vários apêndices na lista e eu quero que a lista cresça sozinha. O programa ele vai começar muito parecido com o último struct 6 que nós fizemos. Coloquei aqui o stdballs simplesmente porque eu vou utilizar true e false depois, mas isso aqui é uma questão de compatibilidade. A struct exemplo continua a mesma. Typedef struct exemplo com os campos A e B, tá certo? Sendo que agora eu vou criar uma outra struct que se chama lista. Então, typedef struct lista. A lista ela vai ter um tamanho e uma capacidade. Por quê? Quando eu crio a lista, eu vou poder dizer para ele o seguinte: olha, eu quero uma lista que no início vai ter 10 elementos. Se ela no início tem 10 elementos, a capacidade vai ser 10. Mas como é uma lista que eu acabei de criar, eu ainda não utilizei nada. Então ela continua como se fosse tamanho 0. Tá certo? Então, quando eu criar uma lista, é como se eu estivesse no Python fazendo variável igual a abre e fecha colchetes. Ela pode crescer, mas no momento da criação o tamanho dela é 0. Então, o tamanho ele vai representar o que seria o retorno do len do Python, tá certo? E a capacidade indica quantos elementos eu já pedi, quantos elementos eu já aloquei na memória. Então, vai ficar mais claro depois. Então, da mesma forma que eu fiz o cria elemento no outro exemplo, nós vamos aqui ter o cria lista. Então, como é que funciona? Cria lista vai retornar um ponteiro para a lista e essa função recebe uma capacidade. A capacidade é o tamanho inicial da lista em memória. Então, eu venho aqui em nova lista, faço uma alocação do tamanho da lista, que eu quero uma estrutura dessa aqui em memória. Agora está ficando mais complicado, porque eu tenho um campo tamanho, eu tenho um campo capacidade e tenho um ponteiro para elementos. Então, aqui é um ponteiro 8 bytes, aqui 8 bytes, provavelmente ela vai ter um tamanho de 16 bytes. Mas eu não preciso calcular isso de cabeça, eu chamo o que? Size of, passo o tipo, lista. E o malloc vai me retornar 16 bytes, ou quantos bytes ele calcular aqui, guardo esse retorno em nova lista e faço a inicialização da nova lista. Como? Eu posso escrever com essa sintaxe ou eu posso fazer nova lista, tracinho maior, como eu fiz anteriormente. Eu achei mais bonito fazer assim. Então, estou criando uma lista localmente e eu quero dizer o quê? Bom, o tamanho inicial dela é 0, porque a lista está vazia. A capacidade é a capacidade que eu passei aqui. E o elementos, olha como é um ponteiro para exemplo asterisco. Eu vou fazer um outro malloc para os elementos. Então, eu fiz o primeiro para a lista, que tem apenas 3 campos e o tamanho é mais ou menos 16. Para os elementos, eu tenho que alocar uma estrutura exemplo para cada elemento que eu quero guardar. Então, se a minha capacidade inicial é 10, eu vou fazer um malloc, tamanho da estrutura exemplo, vezes 10. Então, no exemplo anterior, nós calculamos mais ou menos 8, então ele vai botar 80 bytes aqui. Retorna a nova lista, que é um ponteiro para a lista. Uma coisa que você tem que observar aqui, eu tenho agora uma estrutura lista e tenho uma estrutura exemplo. A estrutura lista, ela tem tamanho, capacidade e os elementos que são do tipo exemplo. E cada elemento tem os campos A e B dentro dele. Só para você não se confundir que nós estamos trabalhando com duas listas diferentes. E aqui eu tenho o meu método append. O que é o meu método? Isso eu não tenho método, tenho função. A função append vai simplesmente receber a lista. Como nós já vimos nos exemplos anteriores, que se eu passar uma lista sem ser um ponteiro, ele passa a lista por valor. E aqui eu vou modificar essa lista, eu tenho que passar a lista como ponteiro. Então, lista, ponteiro L, vai receber um novo valor. Aqui você pode ver que eu estou recebendo o valor, que é um struct exemplo. Eu posso escrever exemplo porque eu fiz o typedef, mas se eu passar aqui o mouse, vocês vão ver. Typedef struct exemplo, exemplo. E aqui eu estou passando por valor, ou seja, não é um ponteiro. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero alocar, ou melhor, copiar esse elemento para dentro desse espaço que eu aloquei no malloc aqui. Então, para mim não faz diferença eu passar um valor ou um ponteiro, porque eu teria que copiar os valores. Tudo bem? Vai ficar mais claro depois, mas aqui você tem que prestar atenção na diferença. Então, a lista eu passo por referência, por isso que a lista é um ponteiro, e o exemplo valor eu estou passando por valor. Então, eu verifico o tamanho atual da lista. Ele é igual à capacidade? Porque se for igual, eu não posso adicionar na lista. Se eu disse que a lista tinha 10 elementos e eu já usei os 10, eu vou retornar falso dizendo para ele, olha, eu
tenho que fazer aqui. A lista já está cheia. Se isto aqui for falso, ele não vai retornar aqui, correto? Então, ele vai continuar aqui embaixo na 33. O que ele faz na linha 33? Ele vai dizer, então vamos pegar o último elemento utilizado, que é o elemento cujo índice é igual a L tamanho. Então, L elementos é o vetor que eu aloquei nesse malloc aqui. Lembra que nós fizemos size of exemplo vezes capacidade. Vou colocar na posição do tamanho, porque se ela estiver vazia, o tamanho vale 0. Então, o primeiro elemento vai ser quem? Vai ser elementos de 0, igual a valor. Aí ele vai copiar os valores que eu passei na variável valor para essa área de memória que eu aloquei aqui no malloc. Depois que eu faço isso, o que eu digo? Agora eu tenho um elemento na minha lista. Então, se era 0, passa a ser 1. O mais igual funciona igual no Python. Então, é a mesma coisa que escrever L tamanho mais ou L tamanho mais igual a 1. Vai dar no mesmo. E eu retorno true, porque eu consegui fazer a inserção. Print struct não mudou absolutamente nada. Vamos ver como é que a gente usa agora isso aqui na main. Crio um ponteiro para a lista e chamo a minha função criaLista com a capacidade de 10 elementos. Depois eu coloco aqui e vou imprimir cada um dos elementos, ou melhor, vou adicionar com o append, tá certo? Se eu não conseguir incluir, o append vai retornar falso. Então eu neguei aqui com a exclamação. Se o append falhar, eu vou imprimir a mensagem. Erro, não consegui adicionar o elemento e coloco o número do elemento. Caso contrário, eu passo para ele o quê? Uma estrutura exemplo, onde o valor de A é igual ao índice e o valor de B é 3 vezes o índice. Tudo bem? Então, se tudo der certo, ele vai adicionar isso aqui na minha lista um por um. Depois que eu adicionei todo mundo, o que eu faço? Do 0 até o tamanho da minha lista, eu vou passar para o próximo elemento. Aqui eu fiz não digo uma brincadeira, mas é um capricho, né? Onde eu criei uma variável local, uma etiqueta com 50 bytes para não alocar, porque não faz sentido. Não é porque nós sabemos agora utilizar a alocação dinâmica que tudo vai ser alocação dinâmica, tá? Você vai continuar utilizando vetores, você vai continuar alocando variáveis locais, e aqui é uma alocação, sendo que é uma alocação dentro da tua função main. Não é uma alocação dinâmica, eu tenho uma alocação estática. Aqui eu estou dizendo, olha, eu quero um vetor de char com 50 elementos. Por quê? Porque eu vou criar uma string. O que eu quis fazer aqui? Eu quis simplesmente gerar o texto para passar para o print struct. Lembra que no print struct eu mando uma mensagem aqui que está como nome lá no parâmetro e depois ele imprime o valor, que é o elemento que eu estou querendo? Então, eu queria passar aqui o L e o índice do L. Então, olha só que legal. Nós vamos aprender a usar agora uma função chamada sprintf, que é uma parente muito próxima do printf. Qual que é a diferença do sprintf? É que ele vai imprimir dentro de uma string. Então, ele funciona do mesmo jeito. É como se eu estivesse fazendo aqui um printf, se eu cobrir aqui, e você ignorar o primeiro parâmetro, é como se eu estivesse fazendo printf L%dv. Sendo que, em vez de sair na tela, vai sair dentro de etiqueta. Lembrando que quando eu declaro char etiqueta de 50, etiqueta é um vetor. Se eu utilizar o vetor sem índice algum, etiqueta é o quê? Char pointer. Por isso que eu não preciso colocar aqui endereço, não preciso fazer nada disso. Aí eu chamo a print struct, que a gente já vem utilizando há vários exemplos. Passo a etiqueta, que é o nome, e depois eu passo L elementos de V, que é para imprimir elemento para elemento, eu vou imprimir toda a lista. E no final eu libero a lista. Olha o programa, ele tem um erro, eu vou deixar uma pegadinha pro fim do exercício. Mas primeiro eu vou executar o programa completamente. Vou fazer um F5. Tá aqui. O que ele fez? Ele imprimiu os 9 elementos, como a gente esperava. Olha como saiu bonitinho aqui o resultado do sprintf. Ele colocou o L, trocou pelo índice, e depois a nossa função imprimiu os valores dos campos A e B. Lembrando que eu fiz uma pequena modificação onde B é o triplo de A. Então 9, 27 aparentemente está correto. Mas esse programa tem um erro. Você já descobriu o que está errado? Vou mostrar outra coisa enquanto você pensa. Então agora eu vou fazer o seguinte. Em vez de em vez de criar ou fazer 10 appends, eu vou fazer 11. Vamos ver como o nosso programa reage. Agora ele dá um erro. Ele disse aqui, erro, não conseguiu adicionar o elemento 10. Por que ele não conseguiu alocar o elemento 10? E eu esqueci o _n, como sempre. Porque eu criei a lista com 10 elementos. Então, se eu peço para colocar 11, um deles vai falhar. Então, aqui no caso, ele diz, não consegui alocar o elemento 10. Porque se eu aloco 10 elementos, eu posso utilizar de 0 a 9, igual no Python. Isso não muda. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou alocar 100 elementos na lista. Cria a lista com 100 elementos, 100 espaços, ou espaço para 100 elementos. E eu vou executar. Agora ele deve funcionar sem problema.
Tá? Eu utilizei menos do que eu aloquei, não tem problema algum. A gente está desperdiçando um pouco de memória, mas não é esse o problema. Se eu coloco aqui agora 100, ele deve funcionar também. Então ele alocou até o 99, 3 vezes 99, 297. Não tem mensagem de erro nenhum, tudo funcionou. Se eu coloco mais elementos do que eu inicializei aqui no CriaLista, ele vai dar essa mensagem de erro. Você já descobriu o que está errado nesse programa? Vou voltar aqui para como ele era antes. Vou executar de novo. Até agora não tem erro nenhum, você não está vendo nada na tela, o C não te falou de nada. O que está errado? A nossa regra de ouro aqui ela não foi respeitada. Por quê? Quando eu chamo CriaLista, eu faço um malloc para a lista e depois faço um malloc para os elementos. E então eu fiz 2 mallocs, mas eu fiz apenas um free. Então esse é o erro. Para que isso aqui fique correto, você tem que fazer free L elemento. Aí pronto, aí a tua lista agora está liberando o espaço, está tudo certinho. Então é um pouco traiçoeiro, né? Ele não dá erro nenhum. Como é no fim do programa, também não vai gerar grandes problemas. Mas você tem que se acostumar a rastrear a utilização de memória e você mesmo tem que lembrar quando fazer o free. Se você fizer isso aqui ao contrário, também pode dar problema. Você nunca deve utilizar uma memória que já foi liberada. Embora o L elementos não tenha sido liberado, o L já foi. Então, de repente, o L elementos aqui nem existe mais. Então, tem que fazer na ordem inversa dos malloc. Como eu aloquei o elementos por último, o free tem que ser feito por primeiro e depois eu faço o free da lista. No segundo exemplo, eu vou criar uma função para resolver o problema que nós falamos lá no exemplo anterior. Então, como no CriaLista eu faço 2 malloc, eu tenho que fazer 2 free e eu tenho que saber que eu tenho que liberar elementos antes da lista. Isso é muito complicado de pedir para um outro programador lembrar de fazer por você. Então, uma forma defensiva de resolver esse tipo de problema é criar uma função de liberação ou de destruição. Então, aqui eu estou chamando libera lista. Passo a lista como parâmetro e agora eu vou zerar os campos tamanho e capacidade para dizer, olha, não estou utilizando mais nada, a capacidade dessa lista é 0, aí eu faço os free. Quando essa função retornar, a estrutura que eu aloquei aqui em CriaLista está liberada e se eu tentar utilizar tamanho e capacidade, a lista não vai mais funcionar, porque ele vai dizer, não, a capacidade é 0, não posso adicionar mais nada. Tamanho é 0, a lista está vazia. Então eu vou minimizar a área de problema. Então, se você tem uma função como CriaLista, é muito interessante ter uma similar chamada LiberaLista. Tá certo? O resto do programa não modificou nada. A única coisa é que no final, ao invés de chamar o free, eu chamo LiberaLista. Aí você tem que lembrar o seguinte, lembra que eu disse que cada biblioteca faz de um jeito? Pois é, esse é o problema. Aqui, no exemplo 2, você não sabe, sem olhar o código-fonte de CriaLista, que eu fiz um malloc. E dentro de LiberaLista, você também não sabe que eu estou fazendo free, nem em que ordem eu estou fazendo free. Então, é aí que a linguagem C fica complicada, porque você fica meio que na mão de cada desenvolvedor de biblioteca que você vai utilizar. Como que você sabe disso? Normalmente as bibliotecas têm todo um cuidado para colocar isso na documentação e a gente pode ver depois numa aula mais avançada, posso mostrar para vocês no Linux, existem programas que vão rastrear os memory leaks. Ele vai dizer, olha, nessa linha aqui você não liberou a memória que foi alocada nessa linha aqui. Tá? No Windows eu não encontrei nada que funcione assim. No Windows você pode utilizar no Visual Studio, não no Visual Studio Code, você tem alguns utilitários que vão... E você pode ativar o modo de debug da biblioteca, que ele vai te dizer se tem memory leak ou não, mas no Linux é muito fácil, tá certo? Depois eu vou mostrar como detectar os memory leak, mas a ideia do curso aqui é que você aprenda a rastrear isso na mão. E nós vamos deixar para as bibliotecas só o que realmente passar a sua verificação. Regra de ouro, o número de frees tem que ser igual ao número de mallocs e você tem que fazer o free na ordem inversa que você fez o malloc. Na lista 3, eu vou fazer um pouco diferente. No exemplo anterior do lista 2, nós alocamos os elementos de uma só vez, ou seja, se eu tenho uma capacidade de 10, eu aloquei 10 elementos, um após o outro. Mesmo que eu não utilize esses 10 elementos, o espaço vai estar reservado na memória. Na nova função do lista 3, eu vou utilizar um vetor de ponteiros para a estrutura. Então, quando a gente vem aqui em elementos, você pode ver nova lista, size of lista continua o mesmo. O que mudou? Elementos agora é asterisco, asterisco, elementos, ou seja, ponteiro para ponteiro. Então, eu venho aqui no malloc e digo, olha, qual é o tamanho de um ponteiro para exemplo, para struct exemplo? Aí o sizeOf vai retornar
eu multiplico pela capacidade. O que isso aqui vai me retornar no elementos? Ele vai me retornar um ponteiro que vai apontar para um vetor de ponteiros. Então, eu não estou mais alocando a struct exemplo, eu estou alocando apenas ponteiros que vão guardar endereços de struct exemplos que eu vou alocar no futuro, tá certo? Um pouco diferente. O código é muito semelhante. O que vai mudar aqui? O tipo dos elementos, que agora é ponteiro para ponteiro. E no malloc eu não faço size of exemplo, eu faço size of exemplo asterisco. O resto é a mesma coisa. Como é que fica o append? Lista, do mesmo jeito. Passo o valor da mesma forma, verifico aqui o tamanho e a capacidade do mesmo jeito, sendo que na linha 33 as coisas mudam. O que acontece? Como eu não aloquei em CriaLista o espaço para guardar cada elemento, quando eu faço o append, eu tenho que fazer um malloc. Então eu tenho que fazer malloc, size of exemplo, guardo aqui no exemplo asterisco novo, acrescento esse ponteiro, que é o novo, em L elementos, de L tamanho, como eu fiz antes, ou seja, L elementos de 0, L elementos de 1, L elementos de 2, vai ser igual a esse ponteiro, porque elementos agora é apenas um vetor de ponteiros, ou seja, elementos vai apontar para um vetor de ponteiros, e cada elemento, elemento de 0, elemento de 1, elemento de 2, vai apontar para um struct exemplo que eu aloquei aqui nessa linha com uma malloc. Então, aqui eu aloquei a lista, que é a struct lista. Aqui eu aloquei o vetor de ponteiros para cada elemento. E aqui eu estou alocando o espaço para o elemento em si. Uma vez que eu aloquei, eu faço novo, igual a valor, ou seja, ele vai copiar os valores que eu passei para append para o novo, como a gente fez anteriormente. Vou incrementar o tamanho da lista e retorno true, não mudou nada. A liberalista, ela vai ficar um pouco mais complicada, por quê? Antigamente nós já estávamos fazendo isso aqui, no exemplo anterior. Tamanho igual a 0, capacidade igual a 0, e faço elementos e o L aqui na ordem, né? Ou seja, a ordem inversa. Mas, como a cada elemento eu fiz um malloc para o elemento, você tem que fazer um free para cada elemento também. Tá certo? Então a liberalista ficou um pouco mais complicada. Simplesmente eu vou percorrer a lista do 0 até onde eu utilizei, que é o L tamanho, e vou chamando o free para cada um desses elementos, onde elemento de x é um ponteiro. Como é que eu sei que elemento de x é um ponteiro? Porque quando eu vou aqui no struct lista, elementos é ponteiro para ponteiro. Então lembra, quando você utiliza a primeira vez, ele vai tirar um asterisco. Então o valor, o tipo de retorno é exemplo asterisco. Print struct não muda, a minha main também não muda. Boto aqui 100 elementos, crio a estrutura como eu fiz anteriormente e vou imprimir também como eu fiz anteriormente. Uma pergunta que você pode estar tendo, mas eu preciso declarar a etiqueta aqui dentro? Não, você pode colocar a etiqueta aqui fora, vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Então vamos fazer aqui o teste, eu vou executar isso aqui com 10 elementos. Funcionou direitinho. O que acontece se agora eu tento adicionar 12 elementos? Ele dá erro, né? Que você pode ver que ele deu erro 2 vezes. Vamos agora adicionar 100 elementos. Boto aqui 100 também. E ele faz direitinho. Qual é a vantagem de eu ter um vetor de ponteiros? O vetor de ponteiros, ele vai ocupar menos espaço se a lista não for utilizada. Porque mesmo a gente alocando o vetor na frente, eu vou ter, por exemplo, o ponteiro é 8 bytes. Se eu tenho 100 elementos, eu vou ter 800 bytes de memória. Se eu aloco 800 elementos de uma só vez para ter aquele vetor como eu tinha na lista 2, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 16, que é o tamanho da struct, e vai multiplicar isso por 100. Então, de cara, eu já estou utilizando 1.600 bytes. Então, o que é a negociação que você tem que fazer na sua cabeça? Se você sabe desde o início que você vai precisar de 100 elementos, em termos de memória, é mais barato alocar 1.600 bytes. Se você alocar apenas os ponteiros, você vai ter 8 bytes por ponteiro, vai dar 800 bytes, que é a metade. Só que, quando você utilizar os objetos, o append vai adicionar isso na memória também. Então, a solução com o vetor de ponteiro, na realidade, ela vai ocupar inicialmente 800 bytes, mas se a lista ficar completa, você vai ter 800 mais 1.600, porque o espaço que o elemento ocupa é independente do ponteiro que a gente utilizou, tá certo? Isso é uma coisa que tem que ficar também bem clara na sua cabeça. Então, uma coisa que eu tenho feito aqui, que eu não gosto de fazer, é não utilizar constantes. Então, vou colocar aqui const int max igual a 100 e vou utilizar a constante aqui, porque justamente para evitar que eu modifique o valor no lugar e esqueça modificar nos outros. Então, isso aqui é uma boa prática. Vou colocar aqui 15. Vou executar de novo, vamos ver se o Visual C gosta. Pronto, ele alterou. Se eu precisar modificar agora, eu modifico em um só lugar. Coloquei 25, executo de novo e ele vai funcionar direitinho. A mesma coisa você pode fazer para o tamanho da etiqueta aqui. Coisas a reter nesse exemplo. A regra de ouro continua valendo. Fiz um malloc aqui.
fiz o malloc lá. E a cada append eu fiz o malloc, quantos você tem que fazer? Pelo menos 3. Então no meu liberalista, eu faço um free para cada malloc que eu fiz no append, e depois eu faço como antes, um free do elementos e um free da própria lista. Então, essa aqui é a parte importante do exercício da lista 3. É isso que você tem que entender. Como nós falamos anteriormente, tente mudar aqui alguns valores, tenta entender a sintaxe. E a melhor forma de fazer isso é alterar o programa. Você tem o resultado correto, você pode fazer uma cópia, grava aqui, faz um file, save as, muda o nome do programa, escreve o que você quiser, compara o resultado dos dois, até que você tenha o entendimento completo da sintaxe. Se algo não ficou claro, não hesite em perguntar nas redes sociais ou colocar um comentário no vídeo que eu tento responder o quanto antes. Agora nós vamos aprender um conceito bem interessante que é o realloc. O realloc também é da família do malloc, tá certo? Ele vai funcionar muito parecido, sendo que ele tem algumas vantagens. Então, por exemplo, no exemplo realloc 1, eu tenho que chamar o include stdlib e o stdio, porque como ele é da mesma família do malloc, ele está no mesmo include. Então eu vou criar aqui um ponteiro, nós vamos ver que o ponteiro aponta para coisa nenhuma, eu vou chamar o malloc, e o malloc faz o quê? Ele aloca a memória e retorna o endereço da memória alocada, aqui no caso 100 bytes, para o ponteiro P. Aí eu vou imprimir o valor e depois eu vou pedir para ele realocar. O que é realocar? Você vai dizer para ele o seguinte, olha, a partir do endereço de P, e a biblioteca do C sabe que você alocou 100 elementos, ela internamente ela registra isso, então você não precisa passar que alocou 100, você diz, eu preciso agora de 10.000 elementos e não mais de 100. Aí o que o C faz para você? Ele vai pegar e vai tentar colocar os bytes que estão faltando, então aqui no caso 9.900 bytes no final de P. Se ele não conseguir fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai alocar um outro espaço com os 10.000 elementos que você pediu, vai pegar os 100 elementos os 100 bytes que você alocou em P, vai copiar o conteúdo dos 100 elementos para essa nova área e vai liberar o teu P velho, te retornando um valor novo para P. Então, realocar simplesmente é isso. Imagina que você você tem um balde e você pede, olha, eu quero 100 litros d'água nesse balde, é mais uma caixa d'água que um balde, né? Você, quando pede o realoc, você está dizendo o seguinte, olha, agora eu quero colocar mais água e talvez eu precise de um novo balde. Se ele te der um novo balde, você tem um novo endereço de memória. Se ele conseguir colocar na sequência, você vai ter o mesmo valor e ele já faz tudo para você. Em todo caso, o valor retornado sempre vai ser o valor que você pediu. Se ele não conseguir alocar novamente, porque, por exemplo, ele não tem um espaço em memória do tamanho que você pediu, por exemplo, imaginar que o teu programa roda isso aqui num loop e não tem mais memória disponível, o realloc vai retornar nulo. Então nós vamos ver depois numa outra aula que é importante você testar o valor de cada uma dessas funções, porque o malloc pode falhar. Você pode pedir memória para o sistema operacional e o sistema operacional vai te falar, olha, não tem mais memória. O realloc também pode falhar, então cada uma dessas funções você teria que testar o retorno. Como nós estamos trabalhando com quantidades ínfimas de memória, eu não estou fazendo isso para não complicar os exemplos. Depois que a coisa começar a ficar um pouco mais séria, eu vou começar a testar se está acontecendo ou não. Então vamos executar esse programa. Então, como eu falei, no primeiro caso aqui, ele vai imprimir aponta para nada, porque é o null pointer. No segundo, que é o após o malloc, P vale esse endereço aqui, 677610, após o malloc, ou seja, eu aloquei 100 bytes para P, ele colocou nesse endereço. E depois eu pedi para ele, olha, realloc, eu quero agora 10.000. Ele precisou mudar de endereço. Agora P vale 6FE030. Por quê? Ele tentou alocar 10.000 bytes e ele disse, bom, eu não tenho 10.000 bytes depois do endereço que eu retornei para P. Aí ele alocou um novo endereço, que é o 6FE030, copiou tudo que estava nos 100 primeiros de P para esse endereço. Então, quando você chama um realloc, ele vai fazer várias coisas para você. Primeiro, ele vai alocar o espaço que você pediu. Segundo, ele vai copiar os elementos que estavam sendo apontados por esse ponteiro. Então, no caso, ele vai pegar ali os 100 elementos e vai copiar os 100 elementos para o novo endereço de P. E ele vai te retornar esse novo endereço ou nulo. Nulo se ele não conseguir realocar. O valor do realloc pode ser igual, ou seja, eu posso, dependendo do valor que eu peça, vamos pedir aqui mais 200 elementos. Talvez ele consiga alocar logo depois. Vamos ver se muda. Você não pode contar muito com isso, se vai mudar ou se não vai mudar, porque você não controla os detalhes da implementação da biblioteca. E o realloc, ele é implementado pela biblioteca padrão do C, sendo que a biblioteca padrão do C ela é implementada normalmente por quem criou o seu compilador. Então aqui eu estou utilizando a glibc, ou melhor, a UCRT, que é uma outra implementação, e você não tem certeza de como isso foi implementado. Então,
Você não pode garantir o funcionamento do teu programa dessa forma. Então você tem que pegar, ver o que a especificação do C diz, como que o realloc funciona e construir seus programas a partir disso, tá certo? Então você não pode contar com isso. Então olha só, quando eu diminuir aqui o espaço, ou seja, eu pedi 100 e depois eu pedi 200, ele disse para mim, não precisa nem mudar o endereço. Ele simplesmente colocou mais 100 bytes no final, porque estava livre, e o valor de P não mudou. Então se você ver aqui na segunda execução, o valor de P não mudou. Mas o teu programa fez o que ele tinha que fazer, ele pediu mais espaço. O que é errado é utilizar 200 sem ter alocado os 200. Se você fizer o realloc, não tem problema nenhum. Se tiver que copiar, ele vai fazer a cópia para você. Uma coisa que é importante, o valor antigo de P, você não precisa e não pode fazer free. O realloc faz isso para você. Só que o valor que o realloc retornou aqui, esse segundo valor, você precisa fazer free. Então, simplesmente o realloc ele faz tudo em termos de realocar a memória. Eu aloquei 100 bytes, eu quero agora 200, ele aloca 200 bytes para mim, verifica se cabe no ponteiro anterior, se não couber no endereço anterior, ele vai alocar um novo, vai pegar tudo que está no velho, colocar no novo, vai liberar o velho e te retorna o novo. Então isso tudo o realloc faz para você, você pode contar com isso. Se ele não conseguir fazer o trabalho dele, ele vai retornar nulo. Nós não estamos verificando isso aqui agora, mas depois nós vamos começar a verificar. Não esquecer que o ponteiro que ele retorna, você tem que fazer o free. Agora o segundo exemplo, com o realloc 2. Agora eu peguei o nosso lista 3, que o lista 3 estava com uma limitação, no mínimo... como que eu digo, uma limitação muito chata, porque uma das vantagens de utilizar a lista é poder crescer ou diminuir essa lista conforme a gente vai utilizando. Aqui, para fins de exemplo, eu vou simplesmente mostrar como crescer dinamicamente a lista. Então, a lista continua com elementos ponteiro para ponteiro, ou seja, eu aloco um vetor de ponteiros para cada elemento, e eu aloco cada elemento um por um na memória. Na hora de criar a lista também não mudou para o lista 3. O que vai acontecer aqui? Cria lista, nova lista, tamanho 0, a capacidade que a gente pediu, e ele aloca o espaço inicial com uma lock. Até aqui não mudou nada, é linha a linha idêntico ao exemplo 3. A mudança está no append, porque como nós agora sabemos usar o realloc, eu vou utilizar o realloc para expandir a lista. Então agora olha só que legal. Antes, quando o tamanho era igual à capacidade, eu dava uma mensagem de erro e parava. Não funcionava mais. Dava uma mensagem de erro e pronto. Agora eu vou imprimir expandindo, dobrando a capacidade. Aí eu pego a capacidade, duplico. Então, se eu pedir 10 elementos, agora eu vou pedir 20. E passo isso por realloc. Então, agora o novo valor de elementos vai ser realloc. Passo o valor antigo, que é L elementos. Passo a nova capacidade, que é quem? L capacidade vezes 2, multiplicado pelo tamanho de exemplo asterisco, porque eu estou alocando um vetor de ponteiros, igual como eu fiz aqui em cima. A única diferença é que agora a capacidade é vezes 2 e eu estou chamando realloc. Por quê? Como eu já estou com a lista criada, eu quero que o realloc não só me dê uma nova área de memória, mas eu quero também que ele copie tudo que estava lá para essa nova área. E aqui eu começo a verificar, olha, se o novo retornou nulo, tá? Ou melhor, se ele não retornou nulo, significa que isso aqui funcionou. Se isso aqui funcionou, eu vou dizer que o L elementos, que são os elementos da minha lista, passa a valer o novo, porque eu fiz o realloc, então tudo que estava em elementos foi movido para o novo. E digo que agora a capacidade é a capacidade vezes 2, porque se o realloc retornou algo que não é nulo, ele conseguiu alocar a capacidade vezes 2. Então eu altero a minha estrutura de lista. E se o realloc retornou nulo, ele vai cair no else. Aí eu digo, olha, eu não consegui fazer o append, faço false. Então isso aqui altera a capacidade da lista, que vai aumentar o número de ponteiros que eu aloquei aqui em elementos, mas eu ainda tenho que fazer uma alloc de cada elemento, como antes. A diferença é que agora eu tenho mais ponteiros no vetor para continuar expandindo essa lista, mas o resto é igual. Exemplo asterisco igual a malloc size of exemplo, o elementos do tamanho igual a novo, conteúdo de novo igual a valor, tamanho mais igual a 1 e retorna true. A liberalista também não mudou, faço um for para liberar cada elemento, porque eu aloquei elemento a elemento, eu libero elemento a elemento. 0 a capacidade, 0 o tamanho e faço o free na ordem inversa. Print struct não mudou. Agora vamos aqui olhar a nossa main. Então, lista pointer. Vou criar uma lista com 10 elementos, mas olha só que legal. Eu vou pedir para ele colocar 1000 elementos. Ah, mas se a capacidade é 10, por que você vai pedir 1000? Não vai dar erro? Não vai, porque agora a nossa lista ela é realmente dinâmica. Quando eu chegar no elemento 10, ele vai dizer, não tem mais espaço. Ele vai dizer o quê? Aumenta a capacidade para 20. Aí ele vai fazer o append. E assim por diante. Cada vez que chegar no tamanho, quando chegar em 20, ele vai fazer 40, 80 e por aí vai. Então o que eu fiz aqui?
Se o append retornar falso, por isso que está negado aqui com a exclamação, lembrando que a exclamação é o não do C, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir uma mensagem de erro, não consegui adicionar o elemento, e eu sempre esqueço barra N no final, e vai continuar. E aqui eu simplesmente imprimo, como a gente fez anteriormente. Vou colocar aqui a etiqueta para fora, simplesmente porque a gente não precisa dela dentro, ela não precisa ser criada dentro aqui do for, né? E chamo o libera lista para apagar tudo que eu tinha na memória. Tá certo? Então vamos ver se isso funciona. Então você pode ver, eu consegui colocar 1000 elementos na lista, a impressão funcionou direitinho. Muitos elementos, talvez eu devesse ter começado com 500. E aqui eu tenho as várias expansões que ele fez, porque quando eu faço o append lá, lembra? Quando o tamanho é igual à capacidade, eu fiz aqui um printf, expandindo a capacidade. Então eu fiz expandindo, dobrando a capacidade de 10 para 20, de 20 para 40, de 40 para 80, de 80 para 160, de 160 para 320, de 320 para 640, 640 para 1280. Então, sem aumentar essa lista, eu ainda poderia colocar mais 280 elementos. E com isso nós implementamos uma lista dinâmica. É uma lista encadeada? Não, é uma lista contígua. Por quê? Eu tenho um vetor de ponteiros. Esse vetor de ponteiros ele é contínuo. Por isso que eu posso utilizar o índice, elementos de 0, elementos de 1, elementos de 3, elementos de 4, igual como um vetor. O valor do elemento que cada um desses ponteiros aponta para, fica numa outra região de memória. Eles não são contínuos e eles são gerenciados pelo C. Então, se nós fizermos aqui um outro print, vou tentar fazer aqui rápido, vou colocar aqui um printf, já vou colocar o barra N, se não esqueça, e agora eu vou pedir o valor de L elementos de V, vou imprimir isso aqui como ponteiro, então void pointer, e vou colocar aqui um %p. Como eu já tenho etiqueta, eu vou colocar aqui um %s com etiqueta, e vou colocar aqui endereço de %s, coloco aqui o maior, e vou passar aqui em etiqueta. Não. O que vai acontecer agora? Quando eu for programar em Python, eu vou botar ponto e vírgula. Quando eu venho para cá, eu esqueço ponto e vírgula. Isso é uma das maiores dificuldades quando a gente troca de linguagem. Então aqui eu imprimi os endereços de cada elemento, tá? Eu vou voltar lá para o início, mas em qualquer momento você já pode ver, olha, endereço do elemento L892. Ele está na posição aqui 6CE110, o próximo já está na 150, o próximo na 190, eles estão completamente dispersos na memória. E você não controla isso. E isso é a beleza de você trabalhar com ponteiros. Você tem uma variável que guarda endereço, você não quer saber mais nada. Você guarda esse valor aqui e a partir desse valor você tem um elemento da struct exemplo para utilizar. Então eu vou deixar isso aqui, eu vou só remover isso que eu não tenho assento nesse computador. Eu vou gravar e deixo isso aqui como exemplo. Vou deixar comentado. Quando você estiver rodando isso em casa, você pode tirar o comentário se você quiser fazer uma inspeção de cada endereço que foi alocado. Mas isso aqui é a prova que eu preciso fazer o free em cada um desses elementos. Depois eu preciso fazer o free do vetor em si e depois do L. 3 coisas diferentes. No final dessa aula tem que estar bem claro por que eu faço esse free aqui. E tem que estar bem claro o que nós fizemos com o realloc, que é o que? A expansão do vetor. Então inicialmente elementos tinha 10, eu passei para 20, depois passei para 40. E em momento algum eu precisei copiar o conteúdo anterior. O realloc faz isso para mim também. Outra coisa que nós aprendemos nessa lição, nós estamos verificando se o realloc retornou nulo. Porque se ele retornou nulo, significa que não tem mais memória. Se não tem mais memória, eu não posso apagar os elementos anterior. Tá? Isso aqui é uma pegadinha também. Eu poderia muito bem ter feito L elementos igual a realloc. Só que se o realloc falhasse, eu não ia ter o endereço anterior de L elementos. Então é melhor você alocar para um novo, como eu fiz aqui. E caso o realloc seja bem sucedido, você substitui L elementos. Espero que você tenha entendido a parte de realocação. Como eu falei, alocação dinâmica e C são detalhes. Tem que entender cada asterisco desse, por que é tracinho maior, por que aqui eu pude utilizar como vetor. Como exercício, você pode trocar isso aqui e tentar acessar os elementos utilizando a aritmética de ponteiros, ou seja, L elementos mais V. Aí vê o que muda na sintaxe para ter o mesmo resultado. Roda o programa de novo. Compara o resultado de um com o outro. Se 1000 elementos for muita coisa na tela, você diminui aqui para 40, que ele já vai fazer as realocações, ou você diminui a capacidade em criar lista. A melhor forma de fazer é sempre dobrar a capacidade? Não, isso depende do teu programa e a gente pode até modificar o cria lista como exercício, passando aqui o fator de crescimento. Então, por exemplo, se eu passo aqui cria lista 2, eu tenho que acrescentar um parâmetro lá. Ele dobraria. Se eu passo 1.5 ou 3 ou 4, ele cresceria de forma mais agressiva.
Então, de repente, é interessante colocar isso como parâmetro, uma decisão que o programador vai fazer. Ele vai tomar essa decisão em função da aplicação que ele está querendo fazer. Então, não esqueça, você tem que pegar, baixar o programa, executar, modificar, comparar o resultado, até que isso fique claro. Se não ficou claro, deixa comentário no vídeo, eu tento responder.